vídeo de hoje você vai aprender a identificar se a sua criança é hipossensível ou hipersensível no sistema visual e vai aprender quais são as melhores estratégias de acomodações. A gente chama visão, audição, olfato, tato e paladar. A visão, gente, a gente sempre tem. Vamos lembrar que você vai encontrar as duas questões no seu filho. Você vai encontrar a busca e você vai encontrar a rejeição. Você vai encontrar a hipossensibilidade, quando ele busca, quando a informação chega muito fraquinha, então ele vai atrás, ele quer, ele quer, ele quer. E quando chega muito forte, muito intensa, é tão intensa que ele rejeita, ele foge, ele não quer, tá? Então, sempre a gente vai pensar nesses dois pontos, o hipossensível e o hipersensível. Então, vamos começar com os buscadores, que é o perfil da maioria dos autistas, né? Eu vejo assim, eu atender tantas famílias, eu vejo que a maioria das nossas crianças tem busca, mais do que hipersensibilidade. Mas vamos lá. E às vezes tem os dois. Criança que tem busca visual, os objetos para essa criança pode parecer ou muito escuro, ou ela não enxerga as características fiéis daquele objeto. Ela vai enxergar isso diferente, tá? Então, por isso que ela fica tentando ver, porque para ela chega fraco. A visão central, sabe, o meinho assim, fica meio turva, mas o resto em volta ela vê muito bem. Isso acontece muito. Foi feito já estudos e acontece muito com essas crianças que têm busca visual. Um objeto que ela está vendo ali no centro, ele parece que está muito grande, né? E as coisas ficam focadas ao redor. Então, tem os contrários. Lembra que eu falei ali, ó? A visão central pode ser turva e a visão periférica bastante nítida, ou ao contrário, escuros e esse contraste todo. Pouca ou má percepção de profundidade também. Essa criança não entende ela chega para ela essas informações difíceis. Por isso, às vezes, ela tem dificuldade de arremessar uma bola, né? De receber, de arremessar. Para ela é um pouco longe as coisas. Não tá legal, porque chega no cérebro de forma diferenciada. Lembra que eu falei? Então, essas crianças que ficam, ó, aqui eu vou dar exemplo para vocês, tá? Crianças que ficam apagando e acendendo a luz, ela pode ter busca visual. A criança que aproxima e afasta os objetos. Quem nunca viu as crianças fazendo isso, gente? E às vezes isso é momentâneo, tá? Às vezes a criança faz para ela experimentar. Agora, se ela faz muitas, muitas vezes, pode ser que seja uma busca. Pode ser que essas coisas que eu vou mostrar aqui, o teu filho fez uma ou duas vezes. Agora, se ele faz muito, aí você pode já pegar que é do perfil sensorial dele, tá? Então, assim, a criança que aproxima e afasta os objetos para ficar olhando, né? A criança que é buscadora visual, gente, ela sempre está fazendo experiências com os objetos, né? Estereotipias manuais na frente dos olhos, muito comum, né? A criança que fica olhando coisas girar, como o ventilador, muito tempo, ela fica lá, assim, quietinha lá olhando, máquina de lavar, centrífuga, criança que se aproxima e se afasta das telas, né? Tanto celular quanto televisão. Ela fica vendo o contraste, né? Ela quer ver aquilo ali. Abre e fecha os olhos, fica piscando. Criança que fica olhando do canto do olho, o Rafael tá fazendo isso. Ele não tinha esse tipo de ação, assim, ele não fazia isso. Agora ele fica. Ele olha assim e fica do lado. O olhar lateralizado, que a gente chama. Isso é bem recente, de uns 6 meses pra cá. E eu até pergunto pra ele, por que que você tá olhando assim? Ele fala, é que eu tô lembrando. Só que ele fala pra mim que ele tá tentando lembrar de alguma coisa e ele parece que ele vê aqui do lado, não sei. Alguma coisa assim. Então, criança que fica olhando no canto de olho, olhar fixo para os objetos, né? A criança fica tão fixa ali, parece que ela nem tá ali. Aquele olhar de ausência também é busca visual. A criança que não tá percebendo nada demais ali, você tá olhando, ela tá olhando alguma coisa, você não tá. Aliás, eu me expressei mal o jeito que eu escrevi aqui, mas é assim a criança está olhando em alguma coisa que você está olhando, não tem nada de interessante ali, mas para ela tem. Às vezes é uma flechinha de luz, às vezes é um pontinho ali que ela está fixada naquilo ali. Por isso que eu falo da atividade de pontilhados, que é ruim para o autista, tá? Essa questão dessas atividades de pontilhado, de ligar os pontos, aqueles desenhos assim. Isso aí, para criança que tem busca sensorial, visual, é horrível. Criança que espalha os objetos pelo chão da casa para olhar. Não sei se a Ana Cláudia tá aí, mas o filho dela faz isso, o Rafa também faz isso.
A criança que bagunça mesmo, gente, mas ela quer brincar. E o que que ela faz? Ela espalha as coisas ali em todo lugar. Parece que ela tem que ver as coisas ali. E isso dá uma sensação boa para ela, porque ela consegue ver tudo espalhado, né? Acontece muito isso daí. Então é a criança que tem busca visual. Quais são as acomodações para esse tipo de criança que tem a busca visual? Então, a gente tem que dividir em duas partes, porque tem criança que tem busca por luz e contraste, né? É só luz e contraste. E tem criança que tem busca visual de movimentos, que é o caso do meu filho. O negócio da luz nem é tanto, mas uma coisa que se movimenta, para ele é legal, entendeu? Ou ele é visual, às vezes é mais essa questão do movimento, ou realmente o visual geral, assim. Esse negócio do contraste da luz não faz muita coisa. Apesar que ele gosta da luzinha também, mas não tanto assim, como gosta de movimentos, né? Ver coisas se movimentando. Então, como que a gente faz para ajudar essa criança que tem essa busca por luz e contraste? A gente pode usar lanterninhas, a gente pode usar o globo de luz, esses robozinhos que tem na internet agora que tem que você liga na tomada, ele faz aquele de luz. Eu uso muito isso com o Rafa para acalmar ele, no caso, né? Caixa de luz. O que que é a caixa de luz? Você pode usar pedir para alguém fazer isso. As terapeutas fazem isso. Tem até aquela luz de LED grandona quadrada e faz uma caixinha, vem essa luz e você joga umas coisinhas para a criança mexer em cima. O terapeuta faz muito isso, ocupacional. Luminárias diferentes no ambiente. Tudo isso para essa criança que gosta de contrastes ajuda muito. Eu sempre vou colocar aqui no final a dieta sensorial. Por quê? Quando essa questão é muito acentuada, a gente não tem que ficar inventando a roda. A gente pode até, se a gente misturar muitos estímulos, a gente pode até piorar a situação. Então, se for uma busca muito intensa, é dieta sensorial e é terapeuta ocupacional. As ideias que eu trago aqui são ideias de acomodação, tá? Tem alguém falando no chat, eu não consigo ver o chat. Hum. A Júlia todinha. É, né, Tamires? É bem assim. Vamos lá. Agora a gente vai para as crianças que têm busca visual por movimentos. É o caso muito do meu filho, por exemplo, né? Então, assim, o que que a gente pode acomodar? Como que a gente pode acomodar os nossos filhos nesse caso? Recursos que fazem movimentações diferentes. A ampulheta, né? Que é aquela areinha que fica caindo, conta-gotas. Tem um desenho do YouTube que chama Baby Einstein. Esse Baby Einstein, gente, é antiguíssimo. E o Rafa assistia desde bebê, porque eu achava que se eu colocasse o Baby Einstein, ele ia ficar muito, ele ia desenvolver muito, né? Na época que eu nem sabia do autismo. Mas eram o quê? Eram brincadeiras assim de movimento tipo aquele refletor ali que eu mostrei no slide, que tem um menino olhando com vários, como se fosse um abajur que fica subindo umas bolhas. O Baby Einstein, tudo assim. Gente, esse menino, ele gostava muito disso quando ele era pequeno. Então, são brinquedos assim, que tem uma questão visual muito forte, né? Deixa eu só um pouquinho aqui, gente. Deixa eu desligar esse áudio. A Leidiane tá com o áudio ligado. Depois você desliga, minha querida. Leidiane. Vamos lá. Ó, então vamos continuar aqui. Conta-gotas, né, gente? Spinner, que é aquele negocinho novo. Brinquedos com cores diferentes que na hora você vira de um lado é de uma cor, vira do outro é de outra cor, tá? Dobraduras. Tem algumas atividades de dobradura que a criança gosta, tá? Tem criança que gosta disso. Óculos escuro, para fazer aquela relação do claro e escuro. Plano inclinado. O plano inclinado, eu sou muito fã do plano inclinado. Por quê? O plano inclinado, ele é bom para tudo. É muitas coisas. Deixa eu fazer uma coisa aqui, gente. Peraí. A gente podia ir embora agora que temos dinheiro. Ai, deixa eu tentar fechar. Ah, consegui. Vamos voltar lá. Pronto. Aí, ó, vamos lá. Óculos escuros, já falei. Plano inclinado é porque é muito bom para várias coisas, tá? Para criança que ainda não escreve, para criança que está no processo de alfabetização, já falo, gente, compra um plano inclinado que vai salvar a sua vida. Eu acho que as escolas deveriam já ter plano inclinado lá.
Recortar papel também pode atender busca visual. Recortar papel colorido, né? Se for o caso do seu filho que ele tem uma boa motricidade fina, colocar papéis diferentes, coisas diferentes. A criança gosta de ver aquilo ali, aquele contraste é legal também. Brincar com criança de cabaninha, né? Porque a criança vai ver que tá escuro, que tá claro. Isso tudo é bem legal também. Então, são todos esses recursos que a gente tem para criança com movimento, mas basicamente é trazer movimento e brilho junto, e coisas que fazem, né? O brinquedo de ação e reação em geral dá muito certo. Lógico, com moderação. Sempre quando a gente quer acomodar, a gente faz isso com moderação, em horários específicos. A não ser que seja também uma coisa, por exemplo, o som alto, né? Vai colocar o protetor naquela hora. Mas quando for coisas assim que não tá tão aversivas no caso de busca, a gente tem que oferecer aos pouquinhos. Mas a gente tem que sempre que extravasar essa vontade da criança. Se ela quer pular, ela vai pular. Você vai dar recurso para ela pular, para ela extravasar aquela vontade de pular. Só que aí que tá o processo da dieta sensorial, a TO ela vai calcular certinho para vocês, tá? Essa é a diferença. Mas geralmente, quando a criança tem busca, a gente tem que extravasar, a gente tem que dar aquilo que ela precisa, o que ela quer, tá? Agora, vamos para a hipersensibilidade. Quando a criança rejeita as questões visuais, a hipersensibilidade visual. Aqui é a criança que rejeita, que tem uma visão distorcida, os objetos, as luzes chegam para ela de um jeito tão agressivo que parece que está pulando. Então, a criança que sente dor, gente, dor no olho, como se a gente tivesse com uma enxaqueca, né? As imagens não ficam muito. Se fragmentam, não está tudo muito certo assim. E é mais prazeroso focar em um detalhe do que no objeto inteiro. O autista acaba ficando. Ele vê só uma parte. E de novo eu falo da importância da gente não usar essas atividades que tem muitos detalhezinhos assim. Tem dificuldade em adormecer por ser sensível à luz. Então tem criança que é só no breu mesmo que dorme, né? Que mais? Acomodações. Você pode fazer mudanças no ambiente. Aqui, para acomodação visual, na questão de hipersensibilidade visual, é bem fácil, gente. A gente vai fazer o quê? A gente vai evitar toda essa luz chegando. Então, a gente vai reduzir a iluminação, vai fornecer óculos escuros, vai usar cortinas, blackout e bloquear as distrações visuais na escola. Então, como que a gente bloqueia distração visual na escola? Se a criança tem a questão da luz, o óculos escuro, não tem outro jeito. Mas, por exemplo, a criança que fica olhando muito movimento já não fica perto da janela, já tem que ser mais próximo da professora. Tem que direcionar essa criança de alguma forma para a escola ser um lugar menos aversivo para ela, tá? Quando a gente pensa em escola. Vamos lá para a audição. Te espero no próximo vídeo, onde a gente vai falar do sistema auditivo.